Olá pessoal, Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo. E para falar de alimentar o mundo, nós temos que crescer extraordinariamente o acesso à tecnologia, à produtividade e, no caso de agricultores, de pecuaristas, rentabilidade associada a uma gestão. A gestão é fundamental. Vale para o pequeno, vale para o médio, vale para o grande, precisa ter gestão porque a ciência, a tecnologia cada vez mais são muito precisas, preciosas e elas precisam ser extremamente bem aplicadas. E nesse campo eu estou trazendo hoje um convidado muito especial que é um conhecedor muito grande do setor da pecuária aqui no Brasil, é o Paulo Dancieri. Ele é o fundador e hoje o dirigente, o presidente da Bovexo, que é uma organização que está municiando todo o setor da pecuária com uma possibilidade de gestão num nível equivalente às grandes companhias. Mas quando eu falo das grandes companhias e corporações, eu estou dizendo também que isto é fundamental para um pequeno, para um médio, para um grande, para a cooperativa. E o Paulo, eu gosto de chamar, como ele é um meu amigo também, de Paulinho, o Paulo tem uma história grande na Coima, uma companhia tradicional no setor da pecuária. E antes da gente passar aqui para a Bovexo, ele me dizia, olha, eu trabalhei muito tempo com balança, né? Com os produtos lá da Coima, da minha família, e uma coisa me espanta, ele me disse, é um setor que vive de peso, você tem que saber o peso, e pouquíssimo percentual baixinho, depois ele me confirma aí, dos pecuaristas tem balança. Mas caramba, como é que pode viver de peso e não tem balança? Mas o nosso assunto hoje é um assunto que envolve muito mais aspectos em torno do peso, e eu acho até que para fazer o peso bem feito, com qualidade, com rentabilidade, precisa da gestão. E é sobre gestão na pecuária que nós estamos aqui com o Paulo Dancieri. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Agroalimento, podcast que alimenta o mundo. E para alimentar o mundo, dá-lhe gestão, não é, Paulo? Muito feliz por estar hoje batendo papo sobre esse assunto que a gente gosta tanto, né? Como a gente fazer isso, como que a gente pode contribuir para essa demanda global de uma forma bastante eficaz, mas ao mesmo tempo que instigue todas as pessoas, os atores, a fazer essa jornada, sair daí do ostracismo e demonstrar seu protagonismo, cada qual em seu setor. Então é um grande prazer. Paulo, gestão. Gestão. Eu tenho andado pelo campo, dou aula na França para alunos internacionais e a gente vê uma grande diferença. Pecuária com gestão e pecuária, eu não diria sem gestão, mas eu diria na mão, a moda antiga, vai na mão. E há uma diferença imensa. Agora mesmo passando num grande evento lá no Matopiba, Araguaína, conversando ali com pessoas que estão fazendo gestão, me dizem coisas que me impressionam muito. Olha, a partir do momento que eu comecei a fazer gestão com sistemas, conhecendo realmente o detalhe, a minha propriedade multiplicou por 10 a rentabilidade. Eu não sei se exageraram comigo ou não. Mas, Paulo, me conta então, o divisor de águas. Com a gestão, essa gestão moderna, com software, né, com sistema, e o método antigo. A grande diferença, Paulo. João, para nós que somos de uma geração que teve o privilégio de começar os primeiros passos na educação na escola, na faculdade, é quase inconcebível pensar em qualquer atividade sem gestão. E por que seria diferente na pecuária? Né? Claro, obviamente a gente sabe que tem um histórico de uma atividade que vem inicialmente de subsistência e depois que foi desenvolvida sob um aspecto bastante empírico, mas já há muito tempo isso passou a ser um negócio relevante para o nosso país, né? Você sabe quanto que isso representa no PIB, você viu agora o número, 913 bilhões de reais foi o PIB da pecuária de corte no Brasil, então é um absurdo.
de tal forma que o game é outro agora, né? Não é essa história de ficar, de fato, esperando aí o boi engordar, achando que a terra, o solo e a água são dádivas, que de fato são, ficar torcendo aí para a arroba subir, e aí, de fato, a sua propriedade valorizar, que é aquela visão extrativista, né? Quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de fato, colocar um dedo para poder mensurar e tomar as rédeas do seu negócio, a gente entende que a pecuária vem se transformando já há algum tempo, e esse divisor de água que você mencionou passa pelo momento em que o pecuarista entende o negócio dele como uma indústria, né? E quando você consegue entender o seu negócio como uma indústria, você começa a pensar em processo. Quando você começa a pensar em processo, você começa a definir quais são os indicadores que você precisa realmente tomar conta, mas mais do que isso, Tejon, quais indicadores que faz sentido você perseguir. Porque um dos grandes problemas que existem no processo de gestão é você ficar imerso no emaranhado de indicadores, e muitos deles têm uma irrelevância no negócio ou uma relevância muito pequena. Nós gostamos de pensar, a gente pensa muito dentro da Bovexo numa lógica de árvore de valor. O que é a árvore de valor? A gente mapeia quais são as variáveis que de fato mexem o ponteiro da atividade, a gente limita essas variáveis dentro do sistema e a gente entrega para o pecuarista 5 alavancas. São essas 5 alavancas que você tem que mexer. Você tem 1000 alavancas para mexer, mas essas aqui representam, você tem um potencial de retorno de aproximadamente 70% a 80% do valor econômico da sua atividade. Então você já começa a entregar para o pecuarista as alavancas certas que ele precisa mexer, para ele trabalhar. Você vê que isso já economiza uma energia danada, né? Faz com que ele não fique disperso e que ele consiga ter retorno na veia. Então, um dos passos para a gestão, e a gente pode falar um montão aqui dos desafios para gerir uma atividade, das resistências culturais com relação a tecnologias, e não é só software, tecnologias em geral, mas uma das coisas que a gente prega é que qualquer tecnologia tem que fazer sentido para o pecuarista, principalmente porque, se não fizer sentido, se o pecuarista não enxergar o porquê dessa tecnologia, ele não vai estar disposto a gastar a energia dele durante esse processo. Então, acho que esse é um encaminhamento inicial do que a gente acha que é uma demanda importante para a adoção das tecnologias em geral. E Paulo, você falou uma coisa que me chamou a atenção de experiências minhas no setor empresarial. Quando nós tínhamos ali 100 métricas, você tem que olhar 100 métricas. E aí eu vi muita gente olhando 100 métricas, mas olhava ao mesmo tempo, com a mesma importância, uma métrica que tinha uma importância insignificante, ao lado de uma métrica que tinha uma importância muito grande, mas dava a mesma atenção. Você acabou de falar algo muito importante, quer dizer, você oferece, esse modelo oferece, das 100 métricas, estou dizendo 100, um número aleatório, mas das 100 métricas que eu tenho que olhar numa administração da pecuária, você vai me apontar, no meu caso, quais são as 10 que estão fazendo a diferença, talvez até, e me diga se eu estou exagerando, as 10 estão fazendo a diferença naquela semana, ou naquele dia. Ou seja, e que daqui a 2 semanas podem ser outras. Ou seja, essa dinâmica de me dar um farol é que é muito significativa, não é, Paulo, para eu calibrar, eu estar sempre calibrando a minha rentabilidade numa propriedade? Tejon, só para você ter uma ideia, na pecuária de corte, que é o que a gente está tratando inicialmente aqui, aquela lógica de árvore de valor que eu falei no início, depois de 2 ou 3 anos de estudo bastante profundo sobre a ciência da pecuária, da engorda e de todas as interações da pecuária, a gente descobriu que 5 variáveis, como eu te falei, têm um potencial de representar 70% do retorno da atividade. Uma dessas variáveis chama ganho de peso, GMD, né, que a pessoa fala, ganho médio de peso. Essa variável na árvore de valor, Tejão, ela tem, na análise de sensibilidade que a gente fez, um poder, um peso, digamos assim, de 12,98%. O que significa isso? Que a cada ponto percentual que a gente consegue colocar de incremento no ganho de peso,
o pecuarista vai ter na margem direto de lucro 12,98% de margem adicional. 13%, vamos inteirar aqui. Então, esta variável, ganho de peso, tem um poder de 13% de margem adicional a cada ponto percentual que eu ganhe durante a atividade. Agora vamos para outra variável importante, o custo da alimentação, né? Que todo mundo entende que aquilo é o vilão, e aí, poxa, muita gente acha que para fazer pecuária lucrativa tem que economizar no custo de alimentação, no custo de suplemento, etc. Essa variável tem um peso de 0,98%. Significa que eu posso duplicar, triplicar, quadriplicar o meu custo com a suplementação em determinadas atividades, que ainda assim a minha margem vai ser de 3, 4, 5, 6% adicional. Então, olha só o que a gente fala, né? Tem que tomar cuidado para não marcar o zagueiro errado. Se você marca o zagueiro errado, e aí entra no tema do viés que eu sempre gosto de dizer, você está se enganando no processo de tomada de decisão. E aí, muita gente, volto a dizer, joga dentro do mesmo balaio todas as tecnologias, porque não está conseguindo pilotar ela e não consegue extrair o valor que ela tem. E aí vira uma confusão. Aí a pessoa desanima, não adianta nada, etc. Entra naquela coisa do desânimo por essa coisa confusa que fica. Agora, vamos lá. Pouca gente ainda, é um percentual pequeno que está mergulhado nessa moderna gestão, tá certo? Qual é, no seu grande conhecimento, e depois eu quero que vocês me expliquem um pouquinho como é que foi o desenvolvimento de Bovex, o fundamento, etc. Mas antes disso, o que você sente, Paulo? Por que tem pecuaristas que adotam, por que tem pecuaristas que não adotam e por que tem gente que é indiferente? Então tem indiferentes, tem os que adotam e tem aqueles que, eu não quero mesmo, não querem adotar. Por que isso ocorre? Se é algo que quando a gente olha e conversa com quem está fazendo bem feito, dá mais resultado, dá mais lucro. Por que existe rejeição para adotar uma coisa óbvia como essa, Paulo? João, acho que algumas causas. A primeira é da razão humana. Qualquer atividade, você está falando de pecuária, mas poderia ser qualquer uma, né? Eu posso tirar um pecuarista e colocar um empresário que resolveu empreender, e você vai ter esses mesmos 3 perfis que você me falou aí. Eu acho que o primeiro, medo; o segundo, desconhecimento. Eu acho que falta de conhecimento né, que a pessoa existe para ela aquilo que está dentro do âmbito do mundo dela, né? E tem muita tecnologia que está fora do mundo dela, a pessoa não conhece, ela não acredita. O terceiro ponto é o seguinte: para você fazer coisas bem feitas, e aí eu gosto de generalizar porque serve para pecuária, mas poderia servir para qualquer outra coisa. Para você fazer coisas bem feitas e ser bem sucedido, você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que quebrar os seus paradigmas diários, né? E é uma coisa muito desconfortável você quebrar o status quo do que você está fazendo, né? É muito desconfortável você, de repente, entender, passou a vida inteira, você falou da pesagem, eu vou voltar para uma coisa muito básica, passou a vida inteira entendendo que bastava pesar o animal na entrada e na saída, ou aproveitava o momento que você tinha que levar o animal para um curral para dar uma vacina, aproveitava para pesar, aproveitar e pesar, né? E de repente alguém vira para você e fala o seguinte: cara, eu posso te ajudar a multiplicar seu lucro por 10, é verdade, tá? Não é exagero, não. Depois a gente pode entrar detalhadamente nesses números. Só que é o seguinte, você vai ter que pesar seus animais a cada 30 dias, no mínimo. Aí o cara fala, não, pesar a cada 30 dias, o animal vai perder peso, Paulo. Não, eu te provo que o animal, se perder peso, ainda assim, demorar 7 dias para voltar a ganhar peso, ainda por cima você vai ter uma rentabilidade de aproximadamente 30% adicional. Matemática. Mas dá trabalho, meu peão. Vamos fazer conta. Então, assim, o pessoal começa a ter essa resistência com relação àquilo que eu disse lá na frente, processo. Agora, o cara que quer fazer bem feito, ele sabe que o que tiver que ser feito, ele vai fazer, né? Doendo, não doendo, tendo que mudar o paradigma, tendo que contratar mais gente, tendo que treinar, tendo que ter paciência. Outra coisa, as pessoas não têm mais paciência com pessoas, né? Em ensinar, em pegar na mão, em avaliar falhas e retreinar essas pessoas. As pessoas são extremamente imediatistas hoje, né? Então, qualquer coisa que você vai falar, poxa, eu não vou pôr essa tecnologia porque eu não tenho gente. Como você não tem gente?
né? A gente sabe que a gente tem um problema no campo, mas tem muita gente boa no campo querendo trabalhar. O que falta? É mentoria. Falta a gente pegar na mão, né? E as pessoas não querem mais fazer, elas querem mágica. Isso, quem faz bem feito, entende a regra do negócio, entende o grande, cria um grande negócio, atrai um grupo de pessoas, treina essas pessoas e tem resultado. Quem não quer ter esse trabalho, sofre um pouco. Ou seja, a questão é bem humana, não é? Quem quer fazer, pega, faz e vai ter que superar as dificuldades. E você falou uma palavra que é mágica, zona de conforto. E como é difícil arrancar da zona de conforto. Mas os caras que vão, as pessoas que vão para frente, elas saem da zona de conforto e os obstáculos se transformam em grandes oportunidades. Eu concordo contigo com relação a essa coisa de gente. Tem muita gente aí, você tem que pegar e ensinar, e tem gente que quer sim, e quando a gente encontra pessoas fazendo isso, ali está o grande exemplo. Mire-se no exemplo dos melhores e siga-os, porque esse é o caminho. Mas, Paulo, já tem bastante coisa nessa área de softwares, de sistemas, de gestão. Conta um pouco da originação, né? Falando originação, conta um pouco da originação, onde vocês chegaram aí com o Bovexo nesse aspecto de permitir uma análise precisa e preciosa da pecuária, por favor. João, o que nos incomodou sempre, e eu gosto muito dos seus incômodos aí, o que nos incomodou sempre e nos motivou a montar essa empresa foi a máxima de que pecuária não dá lucro, né? E eu vi isso desde criança, porque sou filho de pecuaristas, trabalhei para pecuária a vida inteira, vendi para pecuarista a vida inteira e ouvi a vida inteira que pecuária não dá lucro, né? Então, isso me incomodou bastante, principalmente quando eu fui trabalhar na indústria e percebi que tinha muita gente ganhando dinheiro e percebi que existiam alguns erros banais. Vamos tentar entender esses erros, então. Por quê, né? Você acha que o pecuarista ele não sabe fazer? Você acha que não, ele é inteligente, sabe fazer conta. Mas qual que é o problema, né? Qual que é o obstáculo aí? E aí a gente foi estudar bastante, eu gosto bastante, novamente, de cabeça humana, de pensamento humano, e fui estudar profundamente os vieses cognitivos, né? As tomadas de decisão com base enviesadas, né? E ali, a gente de cara começou a ver que você tem uma enormidade de oportunidade econômica quando você consegue retirar viés cognitivo do processo de tomar decisão, né? Então, eu te faço uma brincadeira aqui que eu costumo falar com as pessoas. Vamos fazer um bate-bola aqui. Se eu tenho um pirulito e eu tenho um chiclete, tá? Que custam juntos R$1,10, o pirulito custa R$1 a mais que o chiclete, responda rápido, quanto custa a bala? Eu sei lá, essa pergunta me deixa 1,10? confuso. Não. Pergunta simples. Perguntas de primeira série. Os dois juntos custam 1,10. Um custa R$1 a mais que o outro. Quanto custa o outro? Rápido. Pergunta para os universitários. 10 centavos. 1,10, todo mundo responde 10 centavos. Não teve uma pessoa que não respondeu até hoje 10 centavos. Só que custa 5, Tejão. Custa 5. Custa 5, né? Porque é R$1 a mais que os 5 centavos. Então, senão daria 1,20. Esse erro básico matemático e elementar não fui eu que inventei. Isso está no início do Daniel Kahneman, do Rápido e Devagar. Porque nós não somos estatísticos natos. Então, se numa conta dessa, e quando eu vou fazer palestra para pecuarista, a primeira pergunta que eu faço é: eles sabem fazer conta. E todos falam: não, pecuarista sabe fazer conta. Aí eu faço, então vamos fazer uma conta de primeira série. Eu faço essa conta, todo mundo fala 10 centavos, todo mundo erra. Por que não sabe matemática? Óbvio que não, porque existe uma falha no viés cognitivo. Agora eu te pergunto, se você, numa conta matemática básica dessa, erra, você imagina quando você joga isso para dentro de uma complexidade de variáveis dentro da fazenda, que tem clima, que tem solo, que tem raça, se é castrado, se não é castrado, se o solo é adubado, se não é adubado, se o preço vai subir, se o preço vai cair. Dá para multiplicar por 10? Óbvio que dá para multiplicar por 10. Dá para multiplicar basta que a gente consiga corrigir pontos percentuais, um ponto percentual. Então, essa é a lógica do porquê nasceu o Bovexo. Tomada de decisão na veia, retirando o viés cognitivo do processo de decisão, ajudando o pecuarista a fazer o que ele sabe fazer.
Perfeito. E olha, aí na pecuária você tem inclusive a variável da genética, né, ao contrário da agricultura, onde a semente é totalmente bem comportada. Ela já vem bem comportada, igualzinha, né? Trabalhei muito tempo aí com a área da semente. E na pecuária você ainda tem mais esse aspecto da diferença. Ou seja, é gestão animal a animal, propriedade a propriedade, circunstância a circunstância, pastagem a pastagem, é de fato algo que eu te diria, depois de conhecer, de conversar com você, de ver gente que está fazendo isso, eu diria, não tem jeito. E aqui, para a gente encerrar, o nosso tempo vai se esgotando, você falou uma coisa muito importante que você ouviu e que eu talvez pudéssemos generalizar. Pecuária não dá lucro. Eu te diria, agricultura não dá lucro, comércio não dá lucro, indústria não dá lucro, nada dá, né? Dá lucro. Você tem que fazer dar, porque eu acho que você inventou um negócio, a tua frase, pecuária não dá lucro, é você, pecuarista, que tem que dar. Genial isso, hein? Portanto, vamos parar de achar que o mundo é perfeito e o mundo tem que nos dar lucro. O mundo não dá lucro. Poder do incômodo, o mundo é imperfeito. Portanto, gente, pecuária não dá lucro, pecuarista sim. Essa é a grande diferença que você pode botar aí com um slogan aí para a turma, para todo mundo que está nos vendo aqui neste podcast Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo. E, Paulo, nós vamos ter que aumentar muito a oferta de alimentos no planeta Terra, né? Eu estava vendo aqui agora o meu amigo Alisson Paulinelli falando de 4,5 milhões de pequenos agricultores no Brasil. Ele usou a expressão famintos, né? Gente que está sem tecnologia, sem nada. É gente que tem terra. Aliás, número outro também incrível, 2,5 milhões, creio, aproximadamente, de propriedades com algo de pecuária, né? Com pecuária de leite, corte, pequenos. Tem aí também uma oportunidade gigantesca de... a pecuária não dá lucro, mas cabe ao pecuarista, ao sistema, né, que envolve o pecuário dar lucro. Paulo, a tua despedida, desejo muito sucesso e gente, né? Gente que nem é do campo, eu tenho visto também, gente que não é do campo, que tem uma propriedade por algum motivo ou outro, ou herdou, ou gosta da atividade, comprou, esse pessoal está indo muito mais velozmente, né, para uma gestão moderna e também pedindo ajuda. Gente que você encontra que eu sei que isso é importante, não sei fazer, me ajuda. Encerra, por favor, com esse tipo de convocação para as pessoas que não, eu sei que preciso, eu não sei fazer. Você pode me ajudar? Você ajuda, Paulo? Eu acho que a humildade intelectual é uma das grandes virtudes, né, Tejon? Então, assim, a gente tem se deparado, sim, com o que a gente chama de cliente perfeito. É o cara que quer participar da jornada de transformação junto conosco, né? Ninguém faz nada sozinho, a Bolvex não faz nada sozinho, nenhuma tecnologia isolada faz alguma coisa, não é o violinista, é a orquestra, né? Que faz a coisa ser uníssona. Então, quando a gente percebe esse perfil de pessoas que tem, não são poucos animais, não, às vezes tem bastante animal, mas que tem essa humildade intelectual de dizer, olha, eu sei fazer bem feito, mas o que eu não tenho, o que eu desconheço, tem alguma coisa adicional? Me ajuda. A gente fica absolutamente feliz e realizado enquanto fundador de uma empresa, porque a maior felicidade que a gente tem no final do dia é poder tocar e transformar a propriedade da pessoa com aquele valor que a gente gerou. Isso está acontecendo, né? Não é todo mundo que está pensando assim, mas existe um volume grande de pessoas, por isso que é importante a gente estar sempre em sintonia com o ecossistema, né? As pessoas, vozes como a sua, que disseminam a tecnologia, que encorajam a tecnologia, elas são vitais para que o processo seja bem sucedido. Então a gente só tem como agradecer como empreendedor, aquela pessoa que dedica seus dias, arrisca a sua vida, acreditando em alguma coisa, agradecer pessoas como você que faz esse trabalho brilhante, Tejon. Paulo, muito obrigado, um abraço a toda a tua equipe aí. Você é um idealista, você é uma pessoa que trabalha com sentido de vida.
abordamos aqui não só a gestão, não são óbvio que multiplica por 10, pecuária não dá lucro, nada dá lucro. É a pessoa que tem que fazer dar lucro. Olha, é genial, né? A pecuária não dá lucro, pecuarista dá. É muito, muito bacana. Zona de conforto é um inimigo maior do ser humano e sentido pelo qual vale a pena viver. Enfrentamento, superação, e não adianta ficar reclamando, acusando, e essa é a diferença das pessoas que fazem. Paulo Lancieri, um grande abraço, sucesso e nos vemos pelos campos brasileiros. Um grande abraço. Abração, Tejão. Obrigado.